Bom dia, boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Salvem o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo que acontece na aba. Acessem novas videoaulas no YouTube, no portal Aba Digital, ao entrar na minha playlist de 2021, com o título Artes Visuais Educadora Tarsila. Para o segundo semestre de 2021, seguir as videoaulas a partir do número 31 para crianças do núcleo de convivência de 9 a 12 anos e a partir do número 32 para crianças do núcleo infantil. O conteúdo será inspirado nas obras do pintor brasileiro Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, também conhecido como Di Cavalcante, nascido no Rio de Janeiro em 1897. Através da sua arte, faremos novas releituras orientadas pelo tema Identidade Brasileira, que você pode ver a seguir. No encontro de hoje, vamos continuar este desenho feito nas aulas 39 e 40, ao acrescentar elementos inspirados nesta obra com o título Natureza Morta de 1967, do pintor brasileiro Di Cavalcante, com uma grade para a varanda e casas no morro. Para começar, vamos utilizar um lápis grafite e uma régua. E separe o desenho que foi feito nas aulas 39 e 40. Agora vamos criar uma linha na horizontal igual à linha da mesa e um pouco mais para cima, de um lado até o outro da folha, para fazer a divisão da grade. Quando chegar no vaso, tire o lápis do papel e continue a linha do outro lado do vaso. Para fazer a grade, vamos criar linhas paralelas. Linhas paralelas são linhas uma do lado da outra, no mesmo sentido. Eu vou criar linhas paralelas na vertical. É só colocar a régua em pé ou fazer a mão livre. Deixe um espaço semelhante entre uma linha e outra e pule os objetos que estão entre a linha. Quando chegar deste lado, você pode começar criando a linha na horizontal ao lado da mesa para determinar a divisão entre o chão e a grade, para continuar a desenhar estas faixas para o outro lado e começando do lado direito. Aqui nós começamos pelo lado esquerdo. Você pode deixar a grade assim ou acrescentar mais linhas decorativas nela. Ao aumentar a altura das linhas na vertical, para criar um detalhe decorativo na grade acima da linha horizontal. Ao desenhar uma forma geométrica da sua preferência nas pontas dessas linhas. Como fez o Di Cavalcante ao acrescentar formas que lembram formas lanceoladas de lança com pontas triangulares. Você pode criar aqui um formato de folha com 2 arcos ou um formato de losango com um triângulo para cima e um triângulo para baixo, ou apenas um arco de um lado e também do outro. Você pode fazer a forma mais larga ou uma forma mais fina. E acrescentar na sua composição. E agora eu vou desenhar arcos encostados na linha horizontal. E agora eu vou criar uma linha enrolada em algumas partes dos arcos. No encontro entre 2 arcos, eu vou criar uma linha enrolada desta forma para um lado e vou enrolar também para o outro.
continuando a forma do arco para baixo e crio a linha enrolada no encontro de 2 arcos após pular uma linha em pé na vertical, passando aqui por trás de uma parte da forma da laranja. Pulo uma linha na vertical e no encontro entre 2 arcos eu crio mais 2 linhas enroladas, continuando a linha do arco para baixo, enrolando para o lado esquerdo e depois continuando o outro arco com uma linha para baixo ao enrolar a linha para o lado direito. E agora eu vou pular para este lado. Você pode continuar aqui, nesta sequência. Imagine a linha sendo enrolada, passando por trás do vaso. E depois enrole para o outro lado. Pule uma linha na vertical e continue a enrolar as outras linhas, continuando o desenho do arco para baixo. Eu vou criar aqui 3 arcos e vou enrolar ao lado da linha que eu não enrolei na parte de cima. Como essa linha aqui não tem uma linha enrolada ao lado dela, eu vou utilizar ela para enrolar a linha na parte de baixo, desta forma. E vou fazer uma parte da linha enrolada para o outro lado aqui. Agora é só criar uma linha ondulada, juntando o arco de cima ao arco de baixo, lembrando a letra S. E depois você pode fazer outra linha aqui, ondulada dessa forma, criando um coração para baixo e corações para cima. Ao arredondar as laterais do coração. E aqui você pode criar outra linha ondulada em direção à parte de cima, para fazer este coração com as linhas enroladas na parte de cima e a ponta triangular na parte de baixo. E é só arredondar as formas para criar os outros corações. E depois que você terminou a grade, vamos criar o desenho do chão do piso. É só desenhar linhas inclinadas uma ao lado da outra, na continuidade desta linha em pé da grade, na vertical. Se sobrar espaço, crie uma linha por baixo da mesa. E depois é só criar linhas aqui na horizontal. E agora vamos desenhar as casas no morro. Eu vou começar aqui com uma linha em pé, um pouco mais para cima da grade. E vou criar agora uma linha inclinada de tamanho menor que a linha em pé na vertical. Estas 2 linhas vão representar uma casa. Agora eu vou criar outra casa mais para cima, criando inicialmente outra linha em pé, grudada na linha da primeira casa e outra linha inclinada. E eu vou diminuindo o tamanho das linhas. E agora eu vou criar mais uma casa com uma linha em pé e outra linha inclinada. E depois de fazer esta forma, que parece uma escada, eu vou criar linhas horizontais no começo e no fim das linhas verticais e inclinadas. E na sequência, eu vou criar mais 2 casas ao lado dessas 3 casas, criando outra linha em pé, mais para o lado, na vertical, e outra linha inclinada. E agora eu vou repetir num tamanho menor. E depois é só puxar as linhas na horizontal, a partir do começo e do fim de cada linha. Agora eu vou desenhar mais casas deste lado e vou deixar para acrescentar janelas e portas por último. Do lado esquerdo da folha eu vou repetir a mesma ideia, colocando uma linha na vertical e uma linha inclinada para uma casa, e vou repetir as mesmas linhas para a próxima casa e num tamanho menor. E depois é só criar linhas na horizontal a partir do começo e do fim de cada linha, vertical e inclinada. E eu vou criar mais uma casa ao lado dessas 2 casas aqui,
criando uma linha na vertical e uma linha inclinada. E a partir dessas duas linhas, eu vou puxar linhas horizontais no começo e no fim delas. E agora vamos desenhar portas e janelas com linhas retas e também com arcos. Você pode variar o formato e o tamanho das portas e janelas. Algumas paredes podem ter só janelas e outras podem ter porta e janela. Vou criar aqui 3 linhas na horizontal como base para a forma retangular das janelas. E depois é só fechar aqui na parte de cima com o formato retangular. Você pode deixar a janela assim, com essa forma simplificada, ou colocar uma grade na janela, criando linhas na vertical e também na horizontal. Na próxima casa, eu vou criar janelas com arcos. E vou dividir estas janelas ao meio. Para a próxima janela, eu vou criar o formato quadrado. E vou dividir em 4 partes com uma cruz. E para esta casa, eu vou criar uma forma de porta com 2 linhas na vertical e um arco na parte de cima. E a maçaneta com um pontinho aqui. Nesta casa eu vou criar 2 janelas com a forma retangular, sem divisão no meio. E para estas casas eu vou criar aqui uma porta com formato triangular na parte de cima. E na sequência vou criar uma janela deste lado com formato retangular. E na casa de cima vou criar as janelas com formato arredondado. E aqui eu vou criar uma única janela com formato quadrado. E agora vou acrescentar escadas com uma linha na horizontal e uma linha na vertical. A linha na horizontal vai ser maior e a na vertical vai ser bem menor. E agora é só repetir estas 2 linhas várias vezes para mais de um lado no desenho. Vou criar aqui 3 degraus. Vou parar neste ponto e vou criar mais degraus a partir do encontro da linha da porta com a base da casa, com uma linha em pé e uma linha deitada, e assim eu vou descendo aqui até chegar na parte da linha horizontal da grade. E posso fazer a mesma coisa para este lado. Posso parar num determinado ponto e continuar num outro ponto aqui, próximo a esta porta. E para não deixar essa linha terminar no nada, eu posso fazer uma linha do morro com um arco até chegar na linha horizontal da grade, com um arco com a curva acentuada para um lado e também criando outro arco com a curva acentuada para o outro. E depois eu posso criar algumas linhas aqui atrás das casas para fazer o morro, começando com uma linha na horizontal combinada com linha inclinada e repetindo. E agora com mais 2 linhas inclinadas na sequência. Eu comecei com uma linha na horizontal, depois eu criei uma linha inclinada, repeti esta mesma sequência e acrescentei mais 2 linhas inclinadas. E aqui do outro lado eu posso fazer a mesma coisa, criando um morro aqui por trás, variando a junção de linhas retas, inclinadas e horizontais. E a partir de um determinado ponto do morro, deste lado, você pode criar uma linha inclinada para o outro lado, como se o morro continuasse para este lado esquerdo da folha. E agora vamos contornar. Você pode contornar com caneta esferográfica ou canetinha.
Se você for contornar com lápis colorido na cor preta, só contorne depois de pintar toda a paisagem com outras cores para não borrar o seu desenho. Para formas menores e mais delicadas, eu posso usar uma caneta com a ponta mais fina para fazer os detalhes internos da janela. E o restante eu vou contornar com a canetinha que tem a ponta um pouco mais grossa. Para contornar linhas muito longas, você pode usar a régua. Lembre de limpá-la para não sujar o seu desenho. E você também pode usar um papel de proteção para apoiar a mão enquanto contorna para não sujar a sua arte. E guardem este desenho para a gente pintar na próxima aula. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!